Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.4, exercício número 14. Vamos ao enunciado. Explique por que a função é diferenciável no ponto dado. A seguir, encontre a linearização L de x e y da função naquele ponto. Função de x e y igual raiz quadrada de x mais e elevado a 4y, no ponto de coordenada 3 e 0. Bom, primeiramente, vamos aí para a condição que ele pede para explicar por que a função, que é f de xy, ela é diferenciável no ponto dado. Para isso, temos que recorrer aí à condição do teorema 8. O que diz o teorema 8? Para verificar se é diferenciável no ponto dado, eu vou pegar aí e vou ter que se as derivadas parciais da função f de x e f de y existirem perto do ponto dado, ou seja, de um ponto AB, que nesse caso é 3 e 0, então, se as derivadas parciais de x e y existirem perto aqui do ponto e forem contínuas, tá? No ponto dado, então significa que a função f é diferenciável no ponto. Então, para justificar o teorema 8, para explicar, a gente vai precisar das derivadas parciais. Então, a gente vai fazer aí, derivada parcial da função em relação a x. Para derivar essa função em relação a x, a gente tem que usar a regra da cadeia, porque a gente tem uma função composta. Então, primeiro a gente deriva a função raiz quadrada. A derivada da função raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. De quem? De tudo que está lá dentro. De x mais o e elevado a 4y. Aí, como é regra da cadeia, vezes a derivada da função que está dentro da raiz. Derivada de x, a gente tem aí que dá 1, mais a derivada de e elevado a 4y, e elevado a 4y em relação a x se torna constante, a derivada dá zero. Então, fica ali vezes 1. Então, essa é a derivada f de x, Tem que simplificar, deixa como 1, dá para a gente visualizar aí o resultado. Agora, vamos fazer a derivada parcial em relação a y. Em relação a y, também vamos derivar em relação à raiz primeiro, que é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de tudo que está lá dentro, x mais e elevado a 4y, vezes a derivada que está dentro em relação a y. Derivada de x se torna constante, então 0. E a derivada de e elevado a 4y, regra da cadeia aqui também. Primeiro deriva a exponencial, a derivada de exponencial, ela mesmo, e elevado a 4y, vezes, agora eu derivo o expoente, derivada de 4y, 4. Aí simplifica aqui o 2 com 4, fica 2. Derivada fy, reescrevendo, fica 2 elevado a 4y, dividido pela raiz quadrada de x mais e elevado a 4y. Bom, e agora? Agora eu tenho as duas equações aí das derivadas parciais. Para verificar se as derivadas existem, próximo ao ponto dado, eu preciso verificar o domínio, Ou seja, para verificar se eu posso aplicar o ponto, eu tenho que verificar se esse ponto pertence ao domínio de onde essas derivadas pertencem. Então, eu tenho, tanto para o fx quanto para o fy, a restrição de uma raiz. A raiz
ela não pode ser aí negativa, certo? Tem que ser maior ou igual a zero. Só que essa raiz, ela está aqui no denominador, então ela não vai poder ser zero. Então eu tenho a condição aqui que tem que ser maior que zero. Então eu tenho uma restrição onde x mais e elevado a 4y tem que ser maior que zero. Ou seja, o x tem que ser maior aí que menos e elevado a 4y, tá? Então, eu tenho essa condição. O meu ponto satisfaz isso? Ah, não consigo visualizar, não sei. Satisfaz a condição? Substitui aqui, ó. Estou falando que 3 tem que ser maior que menos e elevado a 4 vezes zero, que é o valor de y. Aqui, 4 vezes zero dá zero, e elevado a zero dá 1. Então, eu tenho que 3 é maior que menos 1. Ok. Então, significa que perto do meu ponto, né, ali, próximo a 3 e 0, os valores ali próximo, a gente tem a condição de que elas são contínuas, né? Elas estão aí, as derivadas existem perto do ponto, e a gente pode achar o valor, já que elas são contínuas. Então, a gente aplica ali f de x no ponto, que é dado aí por 3 e 0. Então, a gente vai ter 1 sobre duas vezes a raiz quadrada de 3 mais e elevado a 4 vezes zero. Aqui vai dar 1, né? Fica e elevado a zero. Aí a gente vai ter, então, aqui 1 sobre 3 mais 1 dá 4, raiz de 4 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, fica 1 quarto. E a derivada de y no ponto vai ser igual aí a 2 vezes o e elevado a 4 vezes o y, que é zero, dividido pela raiz quadrada aí de 3 mais e elevado a 4 vezes zero. Aqui vai dar 1, esse termo vai dar 1. Aqui vai ficar 3 mais 1, vai dar 4. Raiz de 4 dá 2, vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1, tá? Então, temos aí as condições que as derivadas são contínuas no ponto, né? A gente viu que elas existem, né? Próximo ao ponto, são contínuas, né? Tem um valor aí para elas de derivada. Bom, tendo as derivadas aí no ponto, aí a gente pode agora também achar a linearização que ele pediu. Quem é a linearização? Como que a gente acha essa linearização? A gente pode escrever aí como sendo a função no ponto, escrever literal aqui, o ponto AB, como eu escrevi ali, né, que é o nosso 3 e 0. Aí, mais a derivada de fx no ponto dado AB, que multiplica x menos a coordenada do ponto, que é a, mais derivada no ponto, que é AB, vezes y, a variável y menos a coordenada b do ponto, tá? Então, a gente vai ter que, para calcular a linearização, temos que encontrar aqui esse f de AB. Esse termo aqui, que é a derivada no ponto, a gente já tem, que é 1 quarto. Esse termo aqui, a gente também já tem, que vale 1. O valor de A e o valor de B, A vale 3 e o B vale 0. Então, achando o f de AB, ou seja, o f de 3 e 0, a gente substitui ali na função raiz quadrada de x, que é 3, mais e elevado a 4 vezes 0. Aqui vai dar 1, 3 mais 1, 4, raiz de 4, 2. Então, podemos escrever aí que a equação da linearização L de x, y vai ser
2, que é o f de AB, mais a derivada x no ponto, que é 1/4, vezes x menos o valor de A, que é 3, mais a derivada de y no ponto, que é 1, vezes y menos a coordenada B do ponto, que é 0. Então, vamos ter que L de xy vai ser igual. Distribuindo aqui, vai ficar 1/4 de x. Aí, aqui eu vou ter mais y, né? Aí, eu vou ter mais 2 aqui. E aqui eu vou ter 1/4 vezes menos 3, menos 3/4. Então, a gente vai ter que o L de xy é igual a 1/4 de x mais y, aqui fazendo a conta, né? O mínimo múltiplo comum entre os termos aí vai ser 4. Aí a gente vai ter dividido por 1, 4, vezes 2, 8. Aí dividido por 4, 1, vezes menos 3, menos 3. 8 menos 3 dá 5. Então, a gente tem 5/4. Essa é a equação de linearização aí da função no ponto dado. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!